Bom, já estudamos o E, já estudamos o OU e agora vamos estudar o OU, tá bom? Beleza, estamos chegando aqui, ó, já é o terceiro. São 5 que nós vamos estudar nesse módulo aqui. Deixa eu ficar pequeno aqui, tá? Ó, uma proposição composta, molécula, disjuntiva, disjuntiva exclusiva. Agora nós estamos falando exclusiva. É o duplo OU. É o Vzinho com o traço embaixo. O Vzinho normal é o OU. O traço embaixo é o OU. Será verdadeira, agora presta atenção, se apenas uma for verdadeira. Ela só é verdadeira quando apenas uma, eu vou pegar um outro marca-texto aqui, apenas uma for verdadeira. Então aqui, quando eu tenho V com V, eu tenho apenas uma verdade? Não, eu tenho duas, então é falso. Quando é V com F, eu tenho apenas uma verdade? Tenho, só a primeira que é verdadeira, porque a segunda é falsa, então é verdade. Quando eu tenho F com V, eu tenho só uma verdade, então é verdade. Quando eu tenho F com F, eu não tenho nenhuma verdade, então é falso. Então, o conectivo OU, qual é a lei dele? Só é verdade quando apenas uma é verdade. No conectivo OU, nós temos que é verdade quando pelo menos uma é verdade. Então, se as duas forem verdades, não tem problema, será verdade. Mas no ou, se as duas forem verdade, isso dá falso. É a única diferença, quer ver? Vou colocar aqui do lado. O que nós estudamos no conectivo OU? Conectivo OU, que nós estudamos no bloco anterior. As duas forem verdade, dá verdade. Não é isso? Por quê? Ele só é falso quando as duas são falsas. Olhando para essas tabelas, verifica, as 3 últimas linhas, elas são iguais. A única diferença do OU para o OU é a primeira linha da tabela. Por quê? Porque no OU, aqui é falso, aqui é verdade. O restante é igual, tá bom? Quando eu digo assim, deixa eu pegar uma caneta aqui. Pegar uma caneta vermelha. Quando eu digo assim, ou sou servidor, ou sou professor. Eu estou dizendo que ou sou uma coisa, ou sou outra. Eu não posso ser as duas, tá bom? Então, se eu for servidor, eu não posso ser professor. Porque se eu for os dois, vai dar falso, tá bom? Ou sou servidor, ou sou professor. Eu tenho que ser um deles. Ou eu vou ser só servidor, ou eu vou ser só professor. Os dois eu não posso, porque eu usei o ou. Tá bom? Então, ou. V com V, ou F. Sabe como eu gravei isso aqui? Talvez te ajude. Deixa eu apagar tudo aqui. Sabe como é que eu gravei isso? No ou, a primeira vez que eu gravei assim. Porque quando eu aprendi isso, eu aprendi em cursinho, né? Eu era aluno de cursinho também, estudando para concurso público. Então, depois eu vim entender o porquê disso. Então, ou, o nome já diz. Um exclui o outro. Então, só um pode ser verdadeiro, os outros não podem. Então, se um é verdadeiro, os outros vão ter que dar falso. Porque se eu tiver mais de uma verdade, o resultado vai ser falso. Aí depois que eu vim entender a lógica. Mas no curso, na época, o professor não tinha explicado o porquê, não tinha explicado a lógica, né? Ele só mandava a gente decorar a tabela. Então eu falei, porra, eu tenho que decorar isso. Como é que eu decorei? Eu decorei assim, ó. Quando os valores são iguais, VV não é igual? FF não é igual? Então, quando é igual, VV ou FF, quando é igual, dá falso. Então, eu decorei assim, os iguais dá falso. Os diferentes, VF.
FV, os diferentes dá verdadeiro. Então, os iguais dá falso, os diferentes dá verdadeiro. Eu decorei assim. Então, eu te apresento a forma para você decorar e te explico o porquê também, né? Ou uma coisa ou outra, não pode ser os dois. Tem que ser só um deles. Então, só o primeiro vai ser verdadeiro, que é essa segunda linha aqui, ó, só o primeiro é verdadeiro, ou só o segundo é verdadeiro. Aí dá verdade. Se mais de uma for verdade, dá falso. E se nenhuma delas for verdade, dá falso também. Tudo bem? Essa é a lei do conectivo ou. Lembrando que essa primeira linha da tabela é a única diferença do ou para o ou. Porque no ou, aqui dá verdadeiro. Olha só. Lembra? No ou, aqui dá verdadeiro. Então, olha o ou. V, 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 F. Agora, olha o ou. F, V, V, F. Essa aqui é a única diferença. Beleza? Beleza. Olha essa questãozinha número 7 aqui. Vem comigo. Analise as seguintes proposições. É verdadeiro apenas o que se afirma em... Aí vamos lá. O que você vai fazer? Preste atenção para você nunca mais errar esse tipo de questão. Você vai fazer assim. Ó, conectivo ou. Beleza, ele usou o conectivo ou. Quem é a primeira proposição? Simples. 3 é ímpar. 3 é ímpar? Verdadeiro. Quem é a segunda proposição simples? 10 é múltiplo de 5. Múltiplo é aquele número que está na tabuada. O 10 está na tabuada do 5? Sim. Quais são os múltiplos de 5? Se eu pegar a tabuada do 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, verdadeiro. Só que é o seguinte, o que nós acabamos de ver do conectivo ou. No conectivo ou, só é verdade quando apenas uma for verdade. E nesse caso, eu tenho as duas verdades. As duas verdades não pode, porque é ou uma coisa ou outra. As duas verdades vai dar falso. Porque uma exclui a outra. Se uma é verdadeira, ela exclui a outra de ser verdadeira. A outra tem que ser falsa e vice-versa, tá bom? Conectivo ou, que nós vimos no outro bloco. 8 é par. 8 é um número par? Sim. Então, aqui eu tenho verdadeiro. Vou trazer para cá, ó. A primeira é verdadeira, tá bom? Ou, o conectivo ou é o Vzinho. 5 é múltiplo de 3. O 5 é múltiplo de 3? Não. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9. Não tem 5. Então, isso aqui é falso. Só que o conectivo ou... Qual é a lei do ou? Eu te apresentei duas. Ou você grava que ele dá verdade quando pelo menos uma for verdade, tá bom? Ou você grava só é falso quando tudo é falso. Só que a primeira deu verdadeiro, então vai dar verdadeiro. Porque o ou só é falso quando tudo é falso. Só que a primeira é verdadeira, então a resposta é verdadeira. Beleza, então o item 1 deu falso, o item 2 deu verdadeiro. O item 3, 7 é um número par. Não, 7 é um número par, é falso. 7 é um número ímpar. E 9 é múltiplo de 3. O 9 é múltiplo de 3? Sim. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12. Então, verdadeiro. Conectivo e. Lembra do exemplo da criança? Papai vai te dar uma bola e um boneco. Você tem que dar os dois, concorda? Se uma for falsa, o resultado é falso. Qual é a lei do e? Só é V quando tudo é V. Só é V quando tudo é V. Como a primeira foi falsa, o resultado deu falso. Logo, ele pergunta para a gente, é verdadeiro apenas o que se afirma em...
Só deu verdadeiro no item 2. Por isso, o gabarito é a letra A. Os outros itens, eles foram falsos. Então, gabarito é a letra A. Tá bom? Beleza? Então, conforme prometido, fechamos mais um conectivo e no próximo bloco nós vamos falar do conectivo que mais aparece em prova, que é o conectivo se então. Esse aqui é o que mais aparece em prova, é o que tem mais detalhes. O próximo bloco a gente vai falar dele. Mas antes, vamos recordar. 3 conectivos que nós falamos até agora. O E só é verdade quando tudo é verdade. O ou só é falso quando tudo é falso. O ou só é verdade quando apenas uma for verdade. Só é verdade quando apenas uma for verdade. Ou se você quiser gravar igual eu gravei, os iguais é falso, os diferentes é verdadeiro. Tudo bem? Então, 3 conectivos já foram, só faltam mais 2, beleza? Mas esses próximos 2 aí, nós vamos falar nos próximos blocos.